Daniel, capítulo 6, versículo 8. Graças a Deus. Deus é bom. Amém? Daniel, capítulo 6, versículo 8. Quantos irmãos procuram aí? Nós chegamos de Brodowski para o pouco, às 15 para 6, aqui em casa. Deu tudo certo lá, parabéns, viagem de ida, de volta. Tudo conforme as vontades do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um que orou, que intercedeu, que liberou aí bens, palavra, oração, entendimento. Graças a Deus pela vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém? Daniel, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram: Porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz as procuras. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: Sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: Teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa na cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus Altíssimo, dar-se-ei o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém? Apocalipse 12, 11, não precisa abrir. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém? Eu, por um bom tempo, eu fiquei bravo com Daniel, porque eu falei: cara, para que esse cara vai fazer isso? Para que fazer essa gracinha? Quando ele ficou sabendo que estava assinado o edito, era só ir para casa e fechar a janela. Então, para mim, Daniel tinha pego tribulação com a mão. Ele falou: vou pegar uma guerra. Eu vou criar aqui, eu vou suscitar uma guerra contra essa lei desse rei. Eu vou fazer um barulho aqui nesse negócio. Eu quero ver se vai acontecer o que o rei falou.
E ele vai para casa, ele vai para o lugar que ele costumava, e com a janela aberta, do mesmo jeito, ele faz o que ele sempre fazia, antes ou depois do decreto. O Senhor tem nos chamado para manter uma posição firme e uma linha de raciocínio que não se altera, apesar das ameaças do adversário, apesar dos decretos do inferno ou das autoridades terrenas contra as nossas vidas. Porque Daniel entendia que o decreto que ele tinha dado pelo céu era o que o guardava. Daniel entendia, entendeu, e eu demorei um pouco para entender que o céu guarda as nossas vidas diante dos governos dessa terra. É o céu que se torna responsável quando você continua fazendo só o que você estava fazendo. Quando você continua buscando, orando, pregando, jejuando, louvando, adorando, fazendo o que você foi chamado para fazer. Mas chegou uma ameaça à sua porta. E agora? Agora continua a fazer exatamente o que você estava fazendo. Daniel, ele não poderia fazer outra coisa, porque ele sabia que ele tinha uma responsabilidade diante de Deus e não diante dos homens. Foi feito para Daniel uma armadilha, uma arapuca. Foi feito para Daniel, antes de se concretizar a cova lá dos leões, os homens fizeram uma grande arapuca por inveja, por porfia, por querer silenciar uma voz que estava se levantando para ser uma voz profética na cabeça. Ele era um exilado, ele não tinha moral de nada, mas ele estava buscando a Deus, aí isso começou a incomodar. E quando você olha para a tua situação, e quando eu olho para a minha situação, de repente nós nos vemos exatamente dessa forma. Quem sou eu? No meio dessa cidade, no meio da minha família, no meio da igreja, nos sentimos como um exilado. Nos sentimos como alguém, como um estrangeiro, como alguém, um peixe fora do aquário, como alguém que fala, quem sou eu nessa história toda? Mas você tem chamado a atenção dos adversários pelo seu posicionamento. Daniel, ele era, aos olhos humanos, só um exilado que estava irritando as pessoas, aos olhos dessa terra. Mas, aos olhos do inferno, ele estava incomodando e incomodando muito. E é isso que vai chamar a atenção do diabo para as nossas vidas. Ah, pastor, misericórdia, eu não quero chamar a atenção do diabo. Você vai chamar de qualquer jeito. Ou ele vai estar de olho em você para tentar te silenciar, ou ele está de olho em você para tentar fazer você falar o que ele quer. De qualquer jeito ele vai te caçar. Não tem opção. De qualquer jeito ele está nos buscando, porque tem uma voz e ele vai querer ou fechar nossa boca daquilo que é da parte de Deus, ou que nós abramos a boca para falar algo da parte dele. Então esse negócio, misericórdia, eu não estou afim de me envolver com isso, isso não existe. Não tem essa neutralidade, não tem esse lugar de falar assim, eu quero ficar quieto, eu quero deixa eu sossegar. Não tem sossego. Você está na guerra. A vantagem para mim e para você é estarmos na guerra do lado vencedor. Agora, estar na guerra ou não, não é opcional. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra e isso é ponto pacífico, ponto final. É guerra. Mas Daniel, ele estava só fazendo algo simples. Ele só orava ao Deus dele. Ele não estava afrontando as pessoas, ele não estava afrontando o rei, ele não estava mexendo com ninguém. Ele não fazia nada, mas ele orava. Todo dia, 3 vezes ao dia, com a janela aberta. E isso começou a abalar o inferno. Isso começou a mexer com algo que começou a incomodar todo mundo. E aí o diabo levantou pessoas na terra, que o diabo tem levantado pessoas na terra para vir contra as nossas vidas, para falar, ó, é assim, o assado, e vai formar uma arapuca, então, a nossa vida. Vai formar algo que pode nos levar à morte se nós não nos posicionarmos. E Daniel, ele fez uma leitura tão precisa de quem ele era, de o que ele precisava fazer, que aquilo foi crucial para que ele vivesse. Se eu fosse Daniel e pensasse o que eu pensava até uns dias atrás, um tempo atrás, eu teria morrido, porque eu teria fechado a janela. E Daniel entendeu que ele não podia mudar isso. Daniel entendeu que ele tinha que continuar fazendo exatamente a mesma coisa.
Então, o que Deus quer falar para nós hoje, uma coisa muito séria, não feche a janela. Não feche a janela. O que você está fazendo, continue a fazer. Ah, mas vamos ver, vai chamar atenção, vão me perseguir, vão me matar. Não feche a janela. E se você já fechou a janela por intimidação, por medo, por ameaça, abra a janela. Hoje Deus está nos dando um comando. Se você estiver com a janela fechada, abra a janela. E por que que Deus está mandando nós abrirmos a janela? Ou não fecharmos se ela estiver aberta? Ou seja, para nós continuarmos a fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo. Porque aberta uma janela na terra, Daniel entendeu que aquela janela aberta, e ele orava, e tinha uma janela aberta para o Deus dele na terra, abriu uma janela para ele no céu. Então, quando a janela aberta aqui de Daniel representava o quê? Senhor, eu estou com a minha janela aberta para orar ao Senhor. E o Senhor falou assim para mim, para ele, Daniel, eu estou com a minha janela aberta para te guardar. Eu estou com a minha janela aberta para reverter o quadro do adversário. Se você não fechar a sua janela, Deus não vai fechar. É básico. Mas o carnal, como eu estava um tempo atrás, não entende isso. Ele prefere se esconder. Ele prefere o recurso humano. Ele prefere fechar. Ele fala, pronto, eu continuo orando. Que eu pensava assim, eu vou continuar orando, mas agora com a janela fechada. Deixou quieto, o decreto está lá, daqui a pouco passam-se os 30 dias, eu abro a janela de novo e continuo a minha vidinha. Mas Deus está nos chamando para um lugar de ousadia, para um lugar de coragem, para um lugar de intrepidez, que apesar das ameaças que nós vemos lá em Apocalipse, eu não vou ter a minha vida por preciosa. Se eu morrer, está falando lá, ele não tem apego à vida dele. Ele tinha uma noção que ele podia morrer? Claro que tinha. Ele ficou sabendo do decreto e ele sabia a consequência de quem pedisse alguma coisa para um outro Deus ou para um outro homem, a não ser do rei. Mas ele continuou orando da mesma forma que ele orava. E agora, no outro enfoque, eu creio, que você vai precisar mudar o rumo da tua oração. Agora tem uma ameaça. Agora tem algo decretado no inferno. Se você continuar orando, você vai morrer. Então, agora Daniel ele faz uma leitura que ele precisa continuar orando com a janela aberta, mas ele também faz uma leitura que ele precisa orar para que o Senhor abra uma janela sobre ele, porque ele falava assim: Senhor, provavelmente eu irei para aquela cova, porque o decreto do rei não se pode revogar. Então, existe coisa, guerras que você vai entrar consciente que você vai para a cova. E o que você vai ter que orar? Senhor, a cova não tem como eu me lembrar dela. Mas o Senhor tem como me livrar da cova. E aí vai ser com Deus. Continuar buscando a Deus vai ser uma responsabilidade nossa. Da mesma forma que estamos buscando. Continuar a crer que Deus vai nos livrar é uma responsabilidade nossa. Agora, o livramento é da parte do Senhor. Daniel nunca jamais imaginaria como ele seria livrado. Ele não pensou que lá na cova os leões famintos e de repente ele ia ver um anjo. Quando ele caiu na cova, para surpresa dele, já tinha um anjo lá. E os anjos falando para o leão: dá uma segurada, que o Daniel está comigo. Imagina um anjo falando para o leão a teu respeito: dá uma segurada, que a Vanessa está comigo. Dá uma segurada, que o Richard, que a Maria Dirce, que a Rita, que o Paulo, que a Silvia, que a Giovanni, todo mundo que está aqui aí. O anjo falando: para, que eles estão comigo. Então, quando você decide não fechar a janela, Deus deixa a janela aberta e Ele envia uma providência. Ele envia uma saída. Ele envia uma provisão. Ele envia algo que vai te livrar da morte, porque você está gerando vida. Daniel continuar a orar com a janela aberta, ele estava gerando vida. Agora, para aquilo que ele estava orando e também para ele. Você precisa continuar orando para que você tenha vida. O problema das nossas mortes, porque elas se estabelecem, é porque ou nós fechamos a janela, ou porque nós desanimamos de orar por causa das ameaças. E aí a morte chega. Porque a cova ia chegar de qualquer jeito. Mas o livramento não. De alguma forma eles iam pegar Daniel. Mas ele não teve o livramento. Agora, deixar a janela aberta fez toda a diferença. Então, coloque isso bem fixo na tua cabeça, que nós vamos falar mais algumas vezes.
não feche a janela pelo amor de Jesus Cristo. Ou abra a janela pelo amor de Jesus Cristo. Saia daqui hoje bem consciente disso. Eu vou abrir a janela. Pastor, eu estou morrendo de medo. Abre a janela. Pastor, abre a janela. Não tem opção, irmão. É lá que está a sua vitória. É lá que você vai alterar o decreto da terra, porque você vai gerar um decreto no céu. A janela aberta gerou um outro decreto que também não se pode revogar. Na terra estava feito um decreto por um rei selado com um anel, que não podia se revogar diante da lei dos medos e dos persas. Mas Daniel, ao continuar orando 3 vezes ao dia com a janela aberta, ele gera um decreto no céu, que também não se pode revogar. O que eu e você precisamos é gerar decretos no céu, que não se podem revogar. Porque quando nós estivermos numa situação de perigo, vão olhar, por que aquele anjo veio? Por causa do decreto do céu. E Daniel então estava lá orando, e o povo vai lá olhar, as pessoas vão lá olhar, e ele sai correndo. Tem um monte de gente que observa. Tem um monte de gente cuidando da sua vida. Tem um monte de gente que não está fazendo nada, a não ser cuidar da minha e da sua vida. Levantados pelo diabo para cuidar da nossa vida. E para nos denunciar, para arrebentar com a nossa vida. Isso sempre nós teremos. Não vai ter como escapar também. E eles correm então e veem Daniel orando e saem correndo e falam para o rei: não é verdade que o Senhor fez um decreto que se algum homem, eles não falam quem era o homem, apesar que não ia mudar nada, mas não é verdade, porque eles sabiam que o rei iria ficar muito triste por ser Daniel, porque o rei conhecia Daniel. Existem coisas dessa terra que conhecem isso, mas eles estão sendo levados a um nível de manipulação para usarem a autoridade dele contra a tua vida, mas eles nem sabem direito o que eles estão fazendo. Existem autoridades terrenas que estão sendo induzidas por fofoca e por decretos humanos para te pegar. Mas a autoridade mesmo em si não queria fazer isso com você. Talvez na sua empresa, talvez na sua casa, na sua escola. Existem decretos humanos por inveja, por perseguição, por fofoca. E de repente eles querem usar uma artimanha para denunciar você. E aqueles homens então correm e falam para o rei: não foi isso que o senhor falou? Não é assim que vai acontecer. E o rei falou: é assim, não se pode revogar, e quem for, vai para a cova dos leões. Aí eles falam o quê? Daniel é esse cidadão. E o rei fica muito triste. E ele fica o dia inteiro tentando fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Quando você orar com a janela aberta, quando você continuar na sua pegada, você vai precisar de 3 coisas para você ser livre das cobras dos leões. Você vai precisar continuar no seu posicionamento. Você vai precisar ter uma autoridade espiritual na terra que interceda por você. E você vai ter que ter a presença do anjo, liberado pelo Senhor, para te livrar da cova que você entrou. São 3 coisas indispensáveis que nós temos que ter para ter livramento. Você posicionado, uma autoridade na terra e uma autoridade no céu para mudar esse decreto. E Daniel então estava posicionado. E o rei tenta o dia inteiro. E quando chega mais a tardezinha, fala para ela: não adianta o senhor ficar tentando, porque o senhor sabe que essa lei não muda. Aí ele manda chamar Daniel. E ele fala assim para Daniel: Daniel, o Deus que você serve continuamente, ele te livrará. Ele não era crente. Esse rei, ele falava do Deus de Daniel, mas ele sabia que aquele Daniel tinha algo diferente. As pessoas têm que olhar para mim, para você, e mesmo que elas não sejam crentes, mesmo que elas não confessem Jesus Cristo, elas vão ver algo diferente na tua vida e na minha. E talvez elas não tenham fé em nada, ou elas tenham fé em algo que não serve para nada, mas elas vão falar para mim e para você que o teu Jesus te livre disso. Só que não é qualquer pessoa, porque aquele homem era o rei. O mesmo rei que selou um anel e que não pôde revogar, foi o mesmo rei que profetizou sobre ele.
o teu Deus te livrará dos leões. Você precisa de uma autoridade na terra que te abençoe. Nós precisamos de uma autoridade na terra para ser nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, vai te livrar desse negócio. Por isso nós precisamos de autoridades na terra. E Daniel, então, vai para a cova e o rei vai para casa. E ele não quer música, ele não quer comer, e ele perde o sono. Existe um mover de Deus a favor de Daniel, para que existisse uma autoridade na terra se movimentando a favor desse homem. Deus tocou tanto no coração desse rei, o mesmo rei que assinou o decreto, mas que ele percebeu que foi tão manipulado, que foi tão injusto o que ele fez, que ele ficou o dia inteiro tentando mudar isso e ele não conseguiu. Mas depois ele perde, ele fala assim: eu não quero música, eu não quero comer, e eu também não vou dormir. Ele perdeu o sono. E era para ele estar cansado, porque ele estava o dia inteiro. Ele não dormiu o dia inteiro. Ele correu atrás de resolver isso o dia todo. Mas uma autoridade que quer nos abençoar, ela não cansa. Ela vai até o final. Ela só vai descansar quando ela chegar lá no final e ver você livre. E o rei, então, ele pega e ele perde o sono e ele não fica, eu creio, sentado olhando para a parede. Ele fica assim: Deus e Daniel, eu assinei um decreto, eu fiz uma besteira, eu fui enganado, mas por favor, Deus de Daniel, salva o Daniel, tire ele dessa cova. Deus de Daniel, eu estou jejuando, eu não quero festa, eu estou arrependido, eu não devia ter feito isso, eu abençoo o Daniel, Deus de Daniel, salve. Então nós precisamos ter uma voz nessa terra que vai profetizar sobre nós livramento. Nós posicionados de uma voz na terra falando livra, e o céu então vai se levantar para fazer o que nós não podemos fazer. Quando você está posicionado e quando você tem uma autoridade sobre a tua vida, mesmo assim o leão estava lá. Aí entra a parte de Deus. Você faz a sua parte, a autoridade espiritual faz a parte dela e Deus faz a dele. Porque o rei não poderia ir lá fechar a boca do leão. Daniel sozinho não poderia fechar a boca do leão. Ele precisava de um socorro do céu. E aí vem o anjo. Só faz a tua parte. O que que eu faço, pastor? A sua parte. Só isso. Só continua buscando, continua crendo, continua adorando, com a janela bem aberta. Dá uma conferida na tua janela como é que tá. Tá um pouquinho fechado, escancara a janela. Abre tudo. Mas vamos me ver, abre a janela. Deixa ver. Tem que ver. Porque quanto mais a janela abrir aqui, quanto mais se enxergarem orando aqui, mais a janela do céu está aberta sobre as nossas vidas. Abre essa janela, por favor. Bastante. Porque a janela do céu vai abrir sobre a tua vida. Em nome de Jesus. E o rei então perde o sono. E passa a noite e ele não vê a hora de amanhecer. E diz a palavra de Deus que o rei ele está temeroso. A limitação humana nos leva para esse campo. Estamos orando, estamos crendo, estamos buscando, mas há um temor dentro de nós. Há dentro de nós ainda algumas coisas assim, que a gente fala: meu Deus, é um leão. Não vai me colocar lá com 3 cachorrinhos. Leão, cova, lugar de abandono, lugar de morte, lugar de destruição, é cova, leão, coisa feroz. Não é brincadeira. E logo que amanhece, o rei vai e diz a palavra de Deus que com voz temerosa ele pergunta: Daniel, porventura, por acaso, o teu Deus te livrou da boca dos leões? E Daniel falou: livrou, porque eu não devia nada. Eu não devia nada nem no reino dos céus, nem no reino da terra. Eu não fiz nada contra ninguém. Eu não pequei contra o meu pai, eu não pequei contra o meu Deus, não pequei contra o Senhor. A minha ficha está limpa. Eu estou nessa cova, mas injustamente. Ele me livrou. Ele enviou um anjo que ficou a noite inteira aqui comigo. E aí ele manda tirar da minha vida. Está chegando um momento na nossa vida que está amanhecendo. E é uma voz temerosa.
Porventura, você está vivo, Richard? Porventura, você está viva, Fátima? Porventura, você está vivo, Alexandre, Lisete, Silvia Cabral, Ivane, todo mundo? Vocês estão vivos? Porventura, Deus em vocês deu conta disso? Porventura, Jesus Cristo foi suficiente? E nós vamos poder responder: foi suficiente. Eu estou vivo. Ainda estou aqui. Como canta meu irmão Carlos Moisés. Ainda estou aqui. Posso gritar ao mundo que eu venci, passei por tudo. Ainda estou aqui. Se você for pegar a história de cada um aqui, nós temos um ainda estou aqui para contar. Ainda estou aqui na área financeira, ainda estou aqui na área da saúde, ainda estou aqui na área ministerial, ainda estou aqui na área espiritual, ainda estou aqui. Esse louvor é tremendo. Ainda estou aqui. Então o Senhor, Ele quer nos levar num ambiente de segurança, quando parece que nós estamos vulneráveis. Abrir a janela, o entendimento dessa terra é um lugar vulnerável, é um lugar de morte. Mas abrir a janela, o entendimento do céu, é um lugar de segurança. E as pessoas não entendem isso. As pessoas não entenderam, Daniel. Eles riram, como estão rindo de você e de mim, em algumas áreas. Essas pessoas oraram e falaram assim: caiu certinho na arapuca. Olha como é bobinho esse Daniel. Ora tanto, 3 vezes ao dia, e pegamos ele numa coisa tão fácil. Pegamos ele num negócio tão simples. Um decretinho assinado. Só peguei ele no que ele fazia. Achei que ia dar mais trabalho para pegar esse Daniel. Bobinho ele. Estão olhando para mim e para vocês, estão falando isso. Bobinho, já estou pegando. Não vai te pegar. Se você tiver com a janela aberta, se você estiver posicionado, e se você estiver abrindo a janela do céu sobre a tua vida, não vai te pegar. Ainda que você olhe, fala, parece que vai, pastor. Não vai te pegar. Em nome de Jesus, não vai te pegar. Não vai te pegar. Amém? Não vai te pegar. Porque você vai estar posicionado. Você vai estar num lugar em Deus que não tem nada para te tocar. Pode ser leão, pode ser fornalha, pode ser o que quiser, não vai te pegar. Porque esse posicionamento vai nos levar num lugar de livramento. E logo após de Daniel sair daquele lugar, ele é colocado num lugar de destaque, é feito esse decreto diante do rei. O rei fala: o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro, o Deus de Daniel é o Deus que opera, e Daniel é colocado em lugares de destaque, e todas aquelas pessoas com as esposas e com os filhos são jogados na cova. E diz a palavra de Deus que antes que eles chegassem no final da cova, eles já estavam sendo estraçalhados. Esse mesmo ambiente espiritual que o adversário tem planejado para nos pegar, é o mesmo ambiente espiritual que ele vai morrer. Nós vemos isso na cova, nós vemos isso lá na forca que Amã fez para Mordecai. A forca estava pronta. Talvez a tua forca esteja pronta. Falta só amanhecer o dia. Falta pouquinho. A forca está pronta. Amã vai todo feliz. Ele fala assim: eu estou feliz, eu já fui num banquete com a rainha, mas uma coisa me irrita, uma coisa me incomoda, é ver Mordecai vivo. A mulher dele falou: faz uma forca. Forca ele. Aí você vai para o banquete feliz. E ele gostou muito da ideia. Mandou fazer uma forca enorme. Quando amanheceu o dia, nem tinha amanhecido direito, ele já estava lá, no palácio, no terraço, esperando para falar com o rei. E mais um rei que perto. Chega uma hora na minha vida, na tua vida, que o rei vai perder o sono para cuidar só de você. Jesus vai perder o sono para cuidar só de você. Eu sei que ele não dorme nem toscaneja.
Eu estou fazendo uma afirmação. O nosso Deus vai perder o sono para cuidar só da tua causa. Eu sou tão importante assim, coberta com o sangue de Jesus, você nem imagina o quanto. Representada pelo nome de Jesus Cristo, você não tem ideia do quão você é importante. E o rei Assuero perdeu também o sono. Assim como o rei Dário também perdeu o sono. E o rei Assuero falou assim: lê para mim alguma coisa, eu estou sem sono. E foram ler o quê? Os feitos de Mordecai, quando denunciou uma conspiração de Bigtã e Teres para matar o rei. E ele fala assim: o que fizeram para Mordecai? Ele livrou a minha vida. Não fizemos nada, não foi feito nada. E aí Amã está lá fora. Ele fala: quem está no palácio? Amã, manda entrar. E Amã entra. E antes dele abrir a boca, porque ele tinha ido lá para pedir para enforcar Mordecai, não foi aquele que tinha feito. Mas quando o rei perde o sono a nosso favor, o inimigo não consegue nem abrir a boca. É silêncio, porque o rei fala primeiro. O adversário entra, ele fala primeiro, ele fala assim: o que se faria, o que se fará um homem a quem o rei deseja amar? E a manta enorme. Ele fala: quem mais o rei poderia querer honrar senão a mim? Já vim num banquete ontem, tem outro banquete hoje, e agora vou receber a honraria do rei. E ele responde assim: pegue um cavalo do rei, uma roupa real, uma coroa, traz esse cavalo, essa roupa, veste esse homem, põe a coroa na cabeça, coloca esse homem em cima do cavalo, pega alguém muito importante do seu reino e faça puxar pelas praças da cidade, gritando: isto é o que se faz ao homem a quem um rei deseja honrar. Isto é o que se faz ao homem a quem um rei deseja honrar. E ele falou assim: faça tudo o que você falou, não omitas nada com o judeu Mordecai. Quem vai montar no cavalo é você. Quem vai ser puxado em cima do cavalo e o teu adversário tendo que falar porque tem uma medida do rei. Agora o decreto vai virar. Agora é um decreto do rei falando: puxa o cavalo com ele em cima, falando que eu quis honrar. É a tua vez agora de desfrutar do decreto do rei. E aquele homem então puxa aquele cavalo pela praça, gritando: isto é o que se faz ao homem ao quem o rei deseja honrar. Isto é o que se faz ao meu tio Paulo, a quem o rei deseja honrar. Em nome de Jesus. É isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Cada um de nós receberemos essa visitação de Deus. Isso não é para nós sermos exaltados, mas é para o nosso adversário ser colocado no lugar dele. O negócio aqui não era só recompensar Mordecai ou exaltar Mordecai. Fala, pastor, mas é muita exaltação, mas o que Deus estava fazendo aqui era colocar o adversário no lugar dele. Você fez uma forca, você vai puxar o cavalo, porque ele tem um crédito comigo. Você tem um crédito com o rei. Você tem que gerar um crédito com o rei com a janela aberta. Você tem que gerar um crédito com o rei denunciando as conspirações que são feitas contra ele. E isso vai falar a teu favor um dia. Pastor, já fiz um monte de coisa, não ia acontecer nada. Calma que está anotado. A noite que for a noite certa da tua morte, o rei perde o sono para te livrar. Fique em paz. Está tudo registrado. Não tem nada esquecido. Tudo que você plantou, tudo que você orou, tudo que você fez, tudo que você profetizou, tudo que você entregou da sua vida, nada está esquecido. Tem uma noite e o rei perde o sono, por minha causa, por tua causa. E essa é chamada a noite do grande livramento. Tem um livramento para você. Tem um anjo esperando uma ordem. Imagina a emoção desse anjo.
Era uma aventura. O que eu tenho que fazer? Ir lá na cova dos leões. Falar para eles não tocarem em Daniel. É uma aventura vir nos proteger. O que eu faço? Vai lá na Elisete. Vai lá na Joselma. Vai lá na Edivone. Vai lá na Alexandre. Vai lá na Maria Dirce. Vai lá na Paz. Vai lá no Manuel. O que eu faço? O leão está lá, corre. E o anjo vem. Fala, Carmeiro, dá uma segurada. E essa cova é o teu livramento, não é a tua morte. Esse lugar que parece que não tem saída para você, não é a tua morte, é o teu livramento. Esse lugar que você está olhando assim, pastor, aqui é a minha morte. Não é a tua morte, é a tua vida. A cova era a morte do decreto da terra, mas a cova virou vida com o decreto do céu. Esquece o decreto da terra. Esquece o que os homens estão falando, esquece o que o decreto do rei é irrevogável, esquece tudo isso. Só continue com a janela aberta para ser liberado sobre você um decreto do céu. Porque aí a cova para você é vida. A fornalha de fogo para você é vida. A forca feita para você é vida. E é morte para os teus adversários. Deus tem uma linha de raciocínio. Todos esses lugares, Deus livrou dele e matou os adversários. No mar foi assim. Abriu o mar, tudo passou, o adversário morreu ali. Na cova tirou Daniel, pôs o adversário ali. Na fornalha tirou, os outros que foram jogar morreram ali. Na forca, era para um, foi para a mãe que mandou fazer a forca. E depois foi todos os filhos dele ainda. Deus quer acabar com a descendência que nos persegue para a morte. Não vai acabar só com o mentor, vai acabar com a descendência. Você não vai mais ver esse adversário. Você vai olhar aquilo e falar, cara, morreu tudo. Acabou tudo. Eu estou livre disso para sempre, para sempre. Foi revogado o decreto. Foi tirado o decreto. Não existe mais isso. Então creia nisso. Saia daqui hoje, tome essa santa ceia agora, daqui a pouco, crendo nisso. Eu vou abrir essa janela. Faça como os pescadores fizeram com Jesus. Talvez abrir a janela para você hoje é um caos. Talvez a janela que o Espírito Santo vai falar para você abrir hoje é algo muito temerário. Mas aqueles discípulos disseram para Jesus assim: sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. Creia que hoje o Espírito Santo está falando com você. Abre a janela. E fala para ele: Senhor, sobre a tua palavra, eu vou abrir essa janela. Eu estou com medo. Pode falar que você está com medo. Pode falar. Não tem problema. O que Deus espera é que andemos apesar do medo. O medo faz parte do jogo. O medo faz parte da nossa vida. Nós somos, muitas vezes, temos algum tipo de sentimento de falar, cara, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu estou com medo. Mas eu vou. E aí Deus vai te honrar. Ande apesar do medo. Continue apesar do medo. Abra a janela apesar do medo. Porque Deus vai nos honrar nisso. Porque o medo faz com que nós retrocedamos. Mas se você andar apesar do medo, você avança. E daqui a pouco você vai ver como se estabeleceu o livramento de Deus. E você vai entender que a melhor coisa que você fez na sua vida foi abrir a janela. Que a melhor coisa que você fez na sua vida foi falar, eu vou caminhar, apesar do medo. Porque se ele fecha a janela com medo, ele teria morrido. Então, em nome de Jesus, abra a janela. Amém? Pega a tua santa ceia, você está em casa, você está aqui, vem aqui para frente, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Prepara a tua santa ceia. Fecha os teus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, estamos na tua presença. Temos muitas coisas a serem vencidas. Existem janelas fechadas que nós não queremos abrir. Existem coisas que nós estamos tão escondidos
estamos tão temerosos, estamos num lugar de tanto isolamento, que nós não queremos que ninguém nos veja de forma nenhuma. Mas precisamos ser tocados pelo Teu Espírito. Precisamos ser tocados pela Tua palavra. Precisamos ser tocados pela vida de Deus, para que verdadeiramente tenhamos essa ousadia de abrirmos a janela, apesar das dores. Existem irmãos aqui que não querem abrir mais a janela para o ministério, não querem mais abrir a janela para alguns relacionamentos, não querem mais abrir a janela para algumas coisas do trabalho, da escola, da família. Estou cansado, pastor. É só machucadora, é só traição, é só afronta, é só perseguição, é só calúnia, é só difamação, ninguém me entende. Por favor, me deixa com a janela fechada, deixa descansando. Mas em nome de Jesus, Pai, faça com que nós entendamos que a janela fechada não é um descanso. Faça com que nós entendamos que a janela fechada é uma fuga de rota, ou é uma rota de fuga, que está nos tirando da tua presença, que está nos enganando e nós vamos morrer. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada irmão, a cada irmã que tem fechado a janela, que sejam encorajados a abrirem a janela, em nome de Jesus. A voltarem a fazer o que estavam fazendo, em nome de Jesus. E voltem a orar, voltem a clamar, voltem a louvar, voltem a pregar, voltem a fazer o que faziam, voltem a desenvolver o seu chamado, em nome do Senhor Jesus. Abra essa janela. Pai, tomaremos essa Santa Ceia hoje, para que o Senhor nos fortaleça, para que tenhamos ousadia de abrir a janela. Eu quero abençoar esse suco, esse pão, em nome de Jesus, te dando graças. E esses elementos agora transformados no teu corpo e no teu sangue. Serão queridos por nós, nos trarão vida e vida com abundância, e coragem, pratica e timidez, para abrirmos a janela através do sangue e do corpo de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Em nome de Jesus, pode ter em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nos cobre com teu sangue, tenha misericórdia de nós. Que avancemos, Pai. Avancemos apegados no reino do céu. Avancemos apegados na tua fidelidade. Avancemos apegados nos teus decretos. Nos encoraje. Encoraje. Dá uma semana de bênção, de vitória, de visitação do teu Espírito, de quebrantamento, de arrependimento, de dependência do teu Espírito. Leva, Pai amado, guardados, temos uma semana onde nós possamos comer. Tira de nós, Pai, todo medo, toda insegurança, se estabelece naquilo que é possível. Nos ajuda, Pai. Se o medo não for removido, nos ajuda a caminhar na mesma. Eu creio, Pai, na tua misericórdia. Cada irmão, cada irmã, cada família, que Deus sangue abençoe cada vida. Decreto a ti, abençoe, libero cada família, cada ministério que avance em nome do Senhor. Toda a resistência das trevas, carne por terra, em nome de Jesus. E que verdadeiramente sejamos apegados para fazer o melhor, para agradecer o teu nome, para glorificar o Senhor, para depender mais e mais. Amém. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe, o Senhor abençoe a tua casa, uma semana tremenda. Se você tiver o teu dízimo, a tua oferta, envia aí para o Ministério em nome de Jesus. Amém. Esse culto está encerrado para a glória de Deus. Deus te abençoe. Em nome de Cristo, vai na paz.